tema que eu gostaria de compartilhar contigo nessa noite é plantar e colher. E quando eu preparava a palavra dessa noite, eu dizia: Meu Deus, o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer ministrar, como é que vai ser o primeiro culto do ano, o primeiro domingo. Eu creio que o primeiro domingo tem que ser um alinhamento, tem que ser uma ideia tão clara que as pessoas consigam entender aquilo que elas podem viver, aonde elas podem chegar. E a gente ouviu dois testemunhos no culto da virada tão lindo, né? Sobre o Murilo que comprou um apartamento, vimos o Tiago que comprou uma casa e tantos outros que eu poderia chamar aqui e falar: olha, eu fui abençoado dessa maneira, dessa. E eu falei: Deus, o que que o Senhor quer falar? E a palavra que veio no meu coração foi justamente essa: plantar e colher. E se você pode, preste muita atenção. Se você quer anotar, você pode anotar. Porque eu creio que essa palavra ela vai, de fato, ser uma das maiores mudanças na tua vida. Talvez você veio aqui hoje, talvez você nunca mais venha, obviamente eu vou ficar triste. Mas se talvez por algum motivo você não vir aqui mais ou algo acontecer de você se mudar, viajar ou enfim, essa palavra ela pode ser aquilo que vai ser a substância ou vai ser o norte para mudar toda a tua vida, toda a tua história. Porque o céu, ele não trabalha com desejos, o céu não trabalha com querer, o céu, ele responde a sementes. Se você quer mover o céu, se você quer ativar o mundo espiritual, se você quer ativar a bênção de Deus, o favor de Deus, isso não tem a ver com o quanto você deseja, não tem a ver o quanto você está necessitado, não tem a ver com o quanto você precisa da intervenção de Deus. Tem a ver meramente e simplesmente com as sementes que você larga aqui na terra. Quando você, quando você olha quando você olha para o reino de Deus, e você vai ver que Deus, ele não governa o tempo, aquilo que nós ministrávamos alguns domingos atrás, porque você quer mais rápido, você quer mais devagar, você quer esse ano, você quer agora. O céu, ele responde ao ciclo da semente. Presta atenção nisso. Todas as vezes que você pensa: oh, aconteceu algo de bom. Na verdade, se aconteceu algo de bom, é porque chegou exatamente o momento de você colher o ciclo da semente que você plantou lá atrás. Quando você olha e diz: olha, a minha temporada não está tão boa, a minha vida não está tão legal, está acontecendo uma série de coisas estranhas, talvez tenha chegado o tempo do ciclo da semente. O maior erro que todas as pessoas cometem todo início de ano é achar que mudou o ano, mudará tudo, é verdade ou não? Há uma expectativa no nosso coração, no meu também há, de que, bom, mudou o ano, agora vai mudar tudo. Ainda mais quando você pensa: daqui a pouco vai ter eleição, daqui a pouco acontece isso no mundo, daqui a pouco a inflação baixa, daqui a pouco o dólar baixa, daqui a pouco isso, daqui a pouco eu vou subir de cargo na minha empresa, e você faz uma série de análises que você vai descobrir que na maioria das vezes as pessoas estão querendo colher algo que elas jamais plantaram. Então, quando você começa a entender que 2026 ele dependerá única e exclusivamente do entendimento que você tem sobre essa lei que Deus colocou na terra, e o próprio Deus, ele está debaixo dessa lei, e ele entende que por mais que ele te criou, por mais que ele te formou, por mais que ele te escolheu, por mais do que ele já sabia quem você era, ele já sabia o que você faria, a família que você nasceria, Deus, ele já tem um plano desenhado para a tua vida. Deus, mesmo assim, ele está debaixo dessa lei que rege, desse princípio que rege a terra. Livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, você vai descobrir algo bem interessante. Gálatas 6:7 diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também é o que ele vai colher. Presta atenção
que o escritor de Gálatas, ele está dizendo o seguinte: o reflexo da tua vida está nas sementes que você tem plantado. Ora, se você quer viver uma vida diferente, a primeira coisa que você deve fazer é analisar que sementes você tem plantado. Porque a colheita que você anseia não é aquela que você vai receber. A colheita que você vai receber é aquela que você plantou. Por isso que é a coisa mais linda quando você está no interior, verdade ou não, e você vê aquelas plantação de milho, e você fala, uau, que milho lindo, mas não foi você que plantou, foi outra pessoa. E aí você começa a calcular, né? Você começa a dizer, uau, aqui deve ter uma tonelada, umas 2 toneladas, eu não sei como é que faz a conta de milho, eu não sei como é que funciona, sacas, é saca. Aqui vai ter tanto, o cara vai ganhar tanto e tal, mas não é você que plantou. E você olha do lado, você vê plantação de soja, você vê plantação disso. E aí você descobre, quando você vem aqui, você ouve o testemunho de alguém, e você ouve o testemunho de mais um, e você ouve o testemunho de mais um, você fala, uau, poderia ser eu comprando uma casa, né? Poderia ter sido eu comprando um apartamento, poderia ter sido eu trocando de carro, poderia ter sido eu melhorando de vida, mas você está vendo o final do ciclo. O que você precisa compreender nessa noite, que eu creio que é a chave da grande mudança da tua vida, é você entender de fato aquilo que o texto diz. Tudo que o homem semear, certamente ele vai colher. Ponto. Agora, nós estamos no dia 3 de 2026. Nós temos uma ideia de que será o melhor ano da nossa vida, será o ano da conquista, será o ano do favor de Deus, será o ano do sobrenatural, será o ano onde a gente vai viver milagres, e isso, na teoria, é lindo. E eu me empolgo com isso, e eu creio que você também precisa se empolgar. Agora, nada disso acontecerá se mudou o ano, mudou a palavra, mudou a profecia, mudou a direção, mas se as sementes não mudarem. Porque aqui está a regra que talvez você precisa compreender. Ela não diz, a Bíblia não fala tudo que o homem sonhar, tudo que o homem imaginar. Ela não diz tudo que o homem desejar, ela diz tudo que o homem semear. A primícia aqui é que o solo, ele não entende os desejos do nosso coração. O solo, ele entende a semente que você planta. E quanto mais claro isso está na tua vida, mais fácil será para você. E eu não estou aqui e não quero hoje falar sobre oferta, dinheiro. Essa ideia não é uma ideia de simplesmente você dar algo para Deus. Não é, eu vou dar uma oferta para Deus, eu vou entregar. Não é sobre isso. Eu quero te ensinar algo para a tua vida, para o resto da tua vida. O escritor de Gálatas está dizendo, aquilo que você fizer, aquilo que você plantar, aquilo que você fizer aqui nessa terra é a mesma ideia, é o mesmo discurso, é a mesma semente que voltará para você. Agora, se você começa a entender isso, você vai compreender que uma semente, ela pode ser uma palavra que sai da tua boca, correto ou não? Uma semente, ela pode ser o silêncio que você guarda para você. Ao invés de você falar, é melhor você se calar. Talvez esse calar seja a melhor semente no momento de discussão, no momento de briga, no momento de confusão. Talvez fazer alguma coisa seja a semente para a tua vida. Para outras pessoas, ou não fazer nada seja a melhor semente de todas. Talvez um pensamento seja uma pequena semente. Você já viu isso? Alguém que tem uma pequena ideia e deixa essa ideia florescer dentro dele. De repente, ele não era ninguém, ele era alguém pobre, cego, nu, como diz a Bíblia. Ele era alguém completamente miserável, sem recurso nenhum. E ele pegou uma ideia, colocou dentro dele uma semente. E essa semente germinou a ponto dele se transformar num homem com posses, riquezas, etc. e tal, tal, tal. Da mesma maneira, você pode ver do outro lado. Às vezes a pessoa tem tudo. Ela tem um teto para morar, ela tem comida para comer, ela tem roupa para vestir, mas ela tem uma pequena semente de que ela não é feliz. É verdade ou não? Eu não sou feliz. Não sou feliz.
Então, mas você olha e ela tem tudo. Tem marido, tem saúde, tem esposa, tem filhos, ela tem literalmente tudo. Mas o que que acontece na vida dela? Essa pequena semente, chamada pensamento, germinou e produziu fruto. Aquilo que o homem plantar é exatamente aquilo que ele vai colher. Tudo que eu e você fazemos nessa terra é uma semente. Se você lembrar Gênesis capítulo 8, versículo 20, domingo, no culto da ceia, no culto de virada de ano, eu falei que a primeira coisa que Noé fez, antes de fazer a casa dele, antes de se alegrar, a primeira coisa que Noé fez foi lá ele construir um altar a Deus. E ele disse, bom, o meu ciclo de vida novo, o meu novo caminho, o meu novo tempo, a minha nova estação vai começar com a minha vida no altar. Não vale a pena começar algo novo sem que você esteja diante do altar. Foi isso que eu falei sobre no culto da virada. Agora, a pastora tocou num versículo que estava nas minhas anotações, Gênesis 2, 28. Gênesis 8, 22, desculpa. Deus, depois daquilo que Noé fez, ergueu o altar, Deus, ele libera uma palavra, Deus libera um decreto sobre a terra. E ele diz o seguinte: enquanto durar a terra, jamais cessarão plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Ele não está dizendo de plantação somente de terra. Ele está reforçando aquilo que Gálatas fala lá no Novo Testamento. Ele está dizendo o seguinte: olha, o ser humano viverá exatamente daquilo que ele faz na terra. Aquilo que ele projeta é aquilo que ele vai receber. E aí você vai descobrir, muda ano, sai ano. Você vai descobrir que muda cidade, muda estado, pode às vezes até mudar país. Mas se você não mudar as sementes, nada vai mudar. Absolutamente nada vai mudar. A terra, e quando eu falo a terra, é esse local onde nós vivemos, ela só respeita uma coisa: a semente que você planta. É verdade ou não? Ela não respeita mais nada. Ela não respeita se você é alto, baixo, não respeita se você tem recurso, se você não tem, não respeita se você é bonzinho ou mal, não respeita nada disso. Ela vai respeitar exatamente a semente que você plantar. Talvez você tenha vindo nessa noite e falado: meu Deus, pastor, preciso de uma palavra, porque eu estou começando o ano, eu estou empolgado, né? Você está se preparando, você está empolgado. E talvez eu não gostaria de deixar uma palavra para você, apesar de que Deus vai liberar uma palavra na tua vida. Mas eu gostaria que você entendesse a lei que o próprio Deus segue. Esse ano não será um ano decidido no acaso, não será um ano decidido na sorte. Esse ano não será um ano decidido pela economia, política, não será um ano decidido no talvez, dessa forma ou daquela. Esse ano será um ano decidido pelas sementes que você decidirá plantar na tua vida. Imagine que você tem tudo, eu não vou dizer alguma coisa, você tem tudo aquilo que é preciso para você ser feliz, para você crescer, para você progredir, para você prosperar, para você ser feliz. Você tem tudo. Deus te deu tudo. Deus não deixou nada faltando na tua vida. Agora, o que você vai entender a partir de agora essa semente precisa gerar algo. Essa semente precisa obedecer à mesma lei que rege o mundo. E a primeira ideia que você vai ver é que Deus nunca vai quebrar uma lei para favorecer ou ajudar um tipo de pessoa. Gálatas 6, versículo 7. A primeira parte do texto diz o seguinte: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Por que o texto começa com essa ideia de Deus não se zomba? Quando eu li esse texto, e eu já conhecia ele há anos, mas quando eu li ele dessa maneira, com que o Espírito Santo está ministrando na minha vida, eu pude entender que isso não é uma ameaça. Porque às vezes, aparentemente, né? Você lê ali e fala: uau, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Ele começa assim, fala: será que Deus está me ameaçando? Na verdade, não. Deus está mostrando para mim e para você a estrutura do reino, como o céu trabalha.
O céu não pode quebrar um princípio para favorecer uma pessoa, pelo desejo e anseio do coração dela. Eu estou mostrando para você que aqui, o que o escritor está dizendo, olha, o céu trabalha dessa maneira. O céu funciona assim, ele é rígido nas leis e nos decretos. Deus, escute, ele é misericordioso, mais do que você possa imaginar. Mais do que você possa imaginar. Porém, Deus não pode quebrar a lei, ele não pode quebrar o princípio. Ele não pode ir de maneira contraditória àquilo que um dia ele já declarou. Assim de que tudo aquilo que o homem plantar é exatamente aquilo que ele vai colher. Ponto. Se você conhecer o mínimo da Bíblia e você estudar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que todos os homens tiveram que colher aquilo que plantaram. Ponto. Deus é misericordioso. Ele perdoa você, você recebeu uma graça imerecida. Quando eu falo você, eu me incluo. Eu não merecia, eu era pecador, eu era imundo, eu era um ser humano que não merecia absolutamente nada, mas Ele me fez merecedor. A graça me alcançou. A cruz de Cristo veio para mim, ela veio para você. Ponto. Nós recebemos o perdão de Deus. Porém, existe uma ideia de que a misericórdia de Deus, ela não pode quebrar o princípio daquilo que você planta, você colhe. Por isso que, às vezes, e essa semana eu falava com um pastor, e esse pastor dizia para mim o seguinte, eu sou pastor dele, no caso, né? Ele dizia, pastor, mas ele é um outro pastor. Ele dizia, pastor, eu não entendo. Era uma pessoa que anotava, era uma pessoa que lia, era uma pessoa que estava sempre na igreja, era uma pessoa que sempre estava nas orações, ele estava em tudo, e a vida dele era o caos, do caos, do caos, do caos, era terrível. E o Espírito Santo já tinha me dado essa palavra. E eu falei para ele o quê? De Deus não se zomba. Certamente tudo que o homem plantar é exatamente tudo aquilo que ele vai colher. Se você pegar e abrir a tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 26, no versículo 12 ao versículo 13, você vai ver que Isaac, ele não orou por uma colheita. Porque esse é o maior engano, que as pessoas não entendem sobre sementes. Lembre-se que não estou falando de vida financeira. Estou falando de pensamentos, atitudes, boca, fala, mãos, ação. Estou falando da vida do ser humano. Veja que se você pegar os textos anteriores, Isaac estava vivendo um período de seca, de escassez, o negócio estava complicado. Talvez a primeira ideia minha e a primeira ideia tua era o quê? Dobrar os joelhos e dizer, Senhor, muda a nossa história, Senhor, faz milagre, nós precisamos do respaldo, precisamos da intervenção de Deus. Deus, dá seca para os inimigos, para os infiéis, para os beberrões, para aqueles que amaldiçoam, mas abençoa eu que eu sou queridinho do Senhor. Talvez a oração dele fosse essa. Só que você vai ver que ele não faz nada disso. Gênesis 26, versículo 12, diz o seguinte, Isaac semeou naquela terra, ponto. Porque ele entende que a terra, ela não respeita sentimentos e circunstâncias. A terra só respeita sementes plantadas, ponto. E o céu não pode abençoar Isaac se Isaac não plantar algo, essa é a regra. O céu não vai favorecer Isaac, mesmo ele sendo filho de Abraão, somente porque ele é Isaac. O céu favorece Isaac porque Isaac faz aquilo que o reino de Deus está esperando. De Deus não se zomba. Se o homem plantar algo, certamente vai colher. Essa é uma lei bíblica. Essa é uma lei espiritual. É assim que você ativa o reino de Deus a teu favor. E aí você descobre, e ele plantou naquela terra, no mesmo ano colheu 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O Senhor não abençoou porque ele era Isaac, apenas. O Senhor o abençoou porque ele aplicou uma lei que o céu respeita. E ele aplicou uma lei que a terra tem que obedecer. E toda vez que você semear algo, certamente você irá colher. Deus irá te abençoar. Ponto. Agora, o texto termina da seguinte maneira.
o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Por que aconteceu isso com Isaac? Porque o céu, escute, o céu e a terra agem, movem, respeitando a ideia da semente. Quando você compreende isso, você vai descobrir que Deus perdoa pecados, mas jamais anula um princípio dele. Jamais. Jamais. A regra é clara. Se você perdoar, você será perdoado. Se você não perdoar, você não será perdoado. Essa é a regra. Essa é a oração do Pai Nosso. Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Por quê? Porque se você deseja perdão e você não perdoa, o princípio está errado. E por isso que você vê tantas pessoas, às vezes, amarguradas. Tantas pessoas com problemas financeiros, emocionais, conjugais, de todas as esferas. Porque esperam um perdão da parte de Deus, mas não consegue perdoar ninguém. E o céu respeita o princípio, a lei que foi estabelecida. Aquilo que você planta, você colhe. Se você amar, você será amado. Se você ajudar, você será ajudado. Se você trabalhar, você será recompensado. Se você investir, você vai enriquecer. Se você servir, você vai ser recompensado. Essa é a primícia. Nada acontece sem essa lei que o reino de Deus estabeleceu. Por isso que a primeira ideia aqui é você compreender isso, que Deus não quebra uma lei da semeadura para ajudar quem não semeia. Como é que Deus vai abençoar alguém que só semeia palavras erradas, negativas? Não vai dar certo, o dia está ruim, o ano está mal, o governo não sei o quê, o meu patrão isso, o meu empregado isso, o meu cliente isso. Não vai. Porque a semente que você está lançando é a mesma que você um dia vai colher. A tua boca cria a atmosfera que você vive. Os teus pensamentos pode você viver algo diferente daquilo que está dentro da tua cabeça? Jamais. Provérbios 27, se não me falha a memória, ou 26, diz o seguinte: assim como o homem pensa, assim ele é. Isso quer dizer o seguinte: existe um espelho aqui, que aquilo que está dentro de você, Provérbios 23, 7, isso aí, pois come e bebe para os seus gastos, e ele diz, come e bebe, mas não fala com sinceridade. Numa outra versão, essa versão atual diz diferente, mas a versão mais original, da Bíblia mais original, King James, ela diz, assim como o homem pensa, assim ele é. Ponto. É como se você estivesse vendo num espelho. Quem pede colheita sem estar plantando, está pedindo uma exceção e não um milagre. Você já imaginou? Escute. Se você, 2027, talvez você não tenha tanto recurso financeiro. Talvez em 2026, desculpa, você está passando por uma turbulência de 25 e você não tem tantas coisas para você fazer. Mas você já imaginou que aquilo que você tem é o start do futuro da tua vida? Aquilo que Deus colocou no teu coração, o que está na tua vida agora, é o grande start da colheita da manhã. É uma pequena semente que muda absolutamente tudo. Não é que Deus não queira ajudar o ser humano, pelo contrário, é que Deus não pode destruir o futuro dele. Consegue captar isso daqui? Se Deus ajuda quem não entende sobre o plantio, Deus atrapalha o futuro. Porque a semente da tua cabeça, a semente da tua boca, a semente dos teus olhos, a semente das tuas mãos, a semente das tuas atitudes é o que determina o que você vai colher. Por isso
que o texto de Gálatas começa dessa maneira: de Deus não se zomba. Ponto. É como se ele falasse o seguinte, escute como isso é tão poderoso. É como se Deus falasse o seguinte: olha, você pode duvidar de mim, você pode às vezes não acreditar em mim, você pode ter ideias e conceitos às vezes meio estranho, mas uma coisa é fato: o que você plantar é o que você vai colher, e ninguém vai zombar de mim. Você consegue entender quão poderoso é isso? É você compreender que 2026, escute, 2026, Deus não quebrará princípio nenhum para te favorecer ou para me favorecer. Porém, 2026 pode ser o ano de você viver aquilo que Isaac viveu. Se você mudar a semente que está na tua boca, você viverá milagres na tua vida. Se você mudar as atitudes que você tem, 2026 será o melhor ano da tua vida. Se você mudar as ações, intenções, aquilo que está na tua mente, no teu coração, aquilo que você faz, inegociavelmente, de Deus não se zomba. Se você mudar aquilo que você está semeando, certamente você colherá aquilo que Deus um dia projetou na tua vida. Gostei da empolgação. Sabe por quê? Porque às vezes, escute, às vezes você está esperando Deus quebrar a regra. E Deus não vai quebrar a regra. Porque a colheita, ela é inevitável. Lembra de todos aqueles que chegaram diante de Jesus pedindo um milagre. Todos eles, de alguma maneira, se esforçaram para receber algo. De alguma maneira. O milagre aconteceu em resposta de uma ação para ajudar eles. Agora, quando você fala sobre uma semente, você vai descobrir que toda semente começa num funeral. Toda semente, ela precisa morrer, porque se ela não morre, ela não produz. É isso que diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 2. Tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar aquilo que lhe foi plantado, ou aquilo que se plantou. Você já pensou se Deus segurou, adiou a plantação, adiou a plantação, adiou a plantação, para que domingo seja, para que 2026 seja o ano de toda a colheita da tua vida? Você já imaginou que talvez algumas pessoas começaram o ano colhendo? Começaram o ano de 2026 colhendo. Mas talvez a nossa realidade seja a realidade de matar sementes. Seja a realidade de fazer um funeral. Porque para algo novo nascer, precisa algo morrer. Tudo começa com uma despedida. Você quer viver uma nova vida? A velha vida tem que ir embora. Você quer viver algo novo? O velho tem que sair. Você quer uma mente nova? A velha mente tem que sair. Você quer viver uma colheita nova? A semente tem que ser plantada. Aí você descobre que não existe novo tempo sem morte, sem funeral, ou sem passar pela ideia de algo chamado processo. O novo não é esse passe de mágica. João capítulo 12, versículo 24. João 12, 24 diz o seguinte. João 12, 24. Se o grão de trigo, em verdade vos digo que se o grão de trigo não cair na terra e ele não morrer, ele continua só. Mas se morrer, dará muito fruto. Presta atenção nessa ideia, porque isso é para a tua vida, é para o resto da tua vida. Toda vez que você tenta segurar algo, e você não quer plantar, você não quer semear, você não quer fazer com que isso morra de fato, você pode continuar com a semente, mas você nunca vai ver o fruto dela, você nunca vai colher o fruto dela. O problema de muitas pessoas nunca é a falta de promessa, é o apego daquilo que Deus mandou você matar,
que Deus mandou você enterrar. Promessa, escute, desde que você nasceu, desde que eu nasci, temos promessas da parte de Deus. Nós seríamos abençoados, meu Pai eterno, eu fico indignado quando alguém vem falar, pastor, mas é que a minha vida é isso, é que está dando tudo errado, e Deus isso, Gênesis 1, capítulo 26 ao 28. Pode um homem, pode uma mulher viver de maneira errada, triste, depressivo, abatido, como? Gênesis 1, 26, então disse Deus, façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais do rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Versículo 27. Então Deus criou o ser humano à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou. O ser humano não existia. Aqui você tem que entender que Deus está idealizando o homem e a mulher. O homem veio em Gênesis 2, versículo 7. Aqui Deus está dizendo, olha, nós vamos fazer, o homem existe, não na terra ainda. Então Deus criou o ser humano, Gênesis 1, 27. Então Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, Deus... Não, Gênesis 2, 7. Eu estou de memória. Aí. Então o Senhor formou o ser humano do pó da terra. Pegou a ideia aqui? Então aqui Deus diz, ó, vamos fazer o ser humano, ele vai ser assim, assim, assado. Gênesis 2, 7, ele cria o ser humano com as próprias mãos. Mas volta lá para o Gênesis 1, versículo 28. Então o Senhor os abençoou, Gênesis 1, 28, e disse, pergunto para você, pode alguém abençoado da parte de Deus viver uma vida triste, cabisbaixa, infeliz, com necessidade, passando problema, brigando, loucuragem, aquela coisa toda, pode ou não? Você vai ver que não. Porque a primícia de Deus para fazer você é de bênção. E Deus usa antes de fazer o homem do pó da terra, Deus liberou um decreto de bênção. E Deus os abençoou. Sou abençoado da parte de Deus. Você é abençoado da parte de Deus. Ponto. Gostei da empolgação. Eu adoro a empolgação. Essas palmas não é para mim. É para Ele. Você tem que entender que Ele te abençoou antes de formar o ser humano. Ele liberou bênção na tua vida. Mas por que que nós não vivemos a bênção? É porque nós temos a semente e nós não matamos a semente. Nós não plantamos a semente. Nós temos apego. Não é falta de promessa, não é falta de nada. É você compreender que se a semente não cair na terra e morrer, ela fica sozinha. Aí está lá você com a semente, querendo manter a semente viva, perdendo a promessa. Deus te ama, Deus te abençoou, mandou Jesus, my God, como diria o meu pai. Ele morreu na cruz, para que você viva a melhor vida que é possível na terra. Isaías 1,19, se você quiser me ouvir, comereis o melhor dessa terra. E aí você vive uma vida tão aflita, tão... O que que é? Falta você pegar a semente e lançar ela. Falta você pegar a semente e lançar. Que semente, pastor? A semente da tua boca, a semente das tuas palavras. A minha vida é abençoada, a minha casa é abençoada, meu trabalho é abençoado. Esse ano eu vou prosperar, esse ano as coisas vão dar certo, todas as coisas vão ser bem-sucedidas na minha vida. Você pegou a palavra que estava na tua boca, lançou ela saiu, ela morreu, mas ela vai produzir muitos frutos. E não só isso, há um sentimento no teu coração, pega esse sentimento, lança ele fora. Mata esse sentimento ruim. É uma ação que você faz errada. Não é que o pastor falou que é errado. É que você já sabe lá dentro do teu coração que é errado. A tua consciência já disse para você que é errado. Pega esse sentimento, mata. Porque se ele permanecer contigo, ele impede você de viver a promessa de Deus. A semente é o que move o céu e a semente que gemina na terra. Presta atenção.
A semente é o que move o céu, porém é a semente que germina na terra. Quando você descobre isso, você vai ver que Deus sempre pede para a gente enterrar coisas que estão na nossa vida. Tu já pensou se você entrar em 2026? Porque pode mudar o calendário, mas se não mudar a semente, nada muda. Você já pensou se entrar em 2026 e a tua mentalidade de coitadinho, do perseguido, a mentalidade de pequenez, a mentalidade de impossibilidade, a mentalidade de escassez, de problema. Se você pegasse essa mentalidade e você enterrasse ela, será que não nasceria uma mentalidade nova na tua vida? Com certeza. É possível. Tudo é possível aquele que crê, diz o Senhor. Se você pegasse os vícios emocionais que você tem, e você pegasse esses vícios emocionais e você enterrasse ele, será que você não teria novas emoções na tua vida? Com certeza. Se você pegasse as desculpas que você dá hoje, que não são poucas, né? Tá chovendo, tá frio, tá isso, tá aquilo, ninguém me ajuda, eu não tenho ninguém, meu nome não é famoso, eu tô longe de casa, eu vim agora para cá, eu sou de outro país, eu estou aqui, nadie me conoce, não tenho trabalho, não tenho plata, não tenho amigos, agora vou a predicar em espanhol, porque aqui me quedo bem. Se tu estás assim, não estou compreendendo nada de la charla, no compreendo nada de la charla, pero bien. Esto lo saco aí e Deus vai te dar uma nova mentalidade. Deus vai te prosperar aonde você está. Ele pode fazer coisas novas. Ele pode trazer respostas para você. Porém, essa semilla tem que morrer. A semente tem que morrer. Acordei o nosso amiguinho. Acordei a nossa amiguinha, a Sophie. A semente tem que morrer. Se ela não morrer, não vai produzir. Tem gente pedindo vida nova com as sementes na mão. Porém, a semente na mão não funciona, ela precisa ser plantada. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. 2 Coríntios 9, 10. Ora, e eu vou finalizar por aqui, eu tenho milhares de anotações, mas eu vou finalizando por aqui. Diz, aquele que supre a semente ao que semeia. Põe atenção nisso daqui. Numa outra versão da Bíblia diz, aquele que dá semente ao que semeia. Ele não dá semente para quem não semeia. Por que ciclos das pessoas não mudam? Porque as pessoas não plantam sementes. Lembre-se, aquilo que você fala, aquilo que você faz, tudo isso. Aquele que dá, Deus não dá semente para quem não semeia. E Ele dá o pão para alimento. Também suprirá o pão que você come. Não. O texto diz o seguinte, Ele suprirá a tua sementeira. E Ele multiplicará os frutos da vossa justiça. Em outras palavras, Ele está dizendo o seguinte, aquele que não planta sementes, a vida dele é igual, ano após ano. Muda calendário, muda semana, muda dia, muda governo, muda tudo. Ele não muda. E Deus sempre dá pão, tá? O pão Ele sempre dá. O pão para alimento, Deus sempre suprirá a vida das pessoas. De alguma maneira, a outra vem. O mantimento vem. Só que põe atenção no que é que multiplica. Pão não multiplica. Pão é suprimento diário. Ele diz o seguinte, eu dou semente ao que semeia. E eu vou multiplicar, eu vou aumentar a sementeira. Ou seja, quanto mais você semeia, mais semente Deus dá, mais multiplicação você vive, melhor é a tua vida. Tudo começa a mudar na tua história. Você já pensou? Você já pensou que talvez na tua mente o que você está pensando aí, está dizendo, meu Deus, pastor, você está imaginando uma floresta inteira. Mas uma floresta inteira nasce de uma pequena semente.
É o que você precisa. Uma pequena semente. O que você talvez precise é de recurso financeiro, talvez. Você precisa alinhar as suas emoções, talvez. Você precisa de uma direção da parte de Deus, talvez você veio hoje aqui pela primeira, segunda, terceira vez, você ainda está sintonizando aonde, o que é que está acontecendo, talvez você precisa que Deus te mostre algo. Mas a grande verdade é que você precisa de uma pequena semente que já está em você. Agora, essa semente precisa sair da tua vida. Ela precisa sair. Seja por um novo pensamento, seja por uma nova fala, seja por uma nova atitude, seja por uma emoção que você tem que jogar fora, algo vai acontecer. Agora, presta atenção, porque a regra é clara. O princípio, a lei é claro. Quanto mais você planta, mais multiplicação vai acontecer. Quanto mais perdão você dá, mais perdão você recebe. Quanto mais amor você dá, mais amor você recebe. Quanto mais você ajuda, mais ajuda você recebe. Eu não sei como, eu não sei de que maneira, mas há um princípio profético na nossa vida. Abraão, Gênesis 13, 14 e 15. Abraão, ele recebe uma promessa da parte de Deus de ser pai de uma grande nação. Você vai ser pai de uma grande nação. Vou abençoar o teu nome, vou engrandecer o teu nome e você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Porém, até então Abraão não tinha sentido nada, não tinha visto nada. Aí, Gênesis 13, 14 ao 15 diz: Diz o Senhor a Abraão, depois que ele se separou de Ló: Erga os teus olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que você está vendo, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Abraão só viu Isaque depois que ele enterrou Ló. Enquanto ele estava com alguém, enquanto ele estava fazendo algo que Deus não pediu, enquanto ele estava plantando algo que Deus não mandou ele plantar, a Bíblia diz que Deus não se revelou a ele. Todo ano, começamos com duas escolhas: plantar sementes ou segurar essas sementes. O que eu gostaria de fazer contigo nessa noite é o primeiro domingo. É terminar essa reunião, como diz o versículo 14 e 15. Olhe para a direita, olhe para a esquerda, olhe para frente, olhe para o lado, olhe para todos os lados. Deus, escute, tem 1000 maneiras de abençoar a tua vida. Fato. O que para você é algo complexo, para Deus é algo extremamente simples, fácil, simples. Mas pastor, por que Deus não faz? Porque Deus não pode quebrar um princípio. Agora, se você decide nessa noite a dizer, eu quero mudar de vida, eu quero viver uma vida abençoada, 2026 vai ser o ano que eu e a minha família vamos viver em paz, alegria, harmonia. 2026 é só love. 2026 nós vamos ter provisão, prosperidade. 2026 nada vai dar errado nos meus negócios, na minha casa, nos meus sentimentos, na minha saúde, nada vai dar errado. O céu e a terra, lembre-se, o céu e a terra estão esperando as sementes que você irá plantar. Escute. Se a semente não morre, não produz. Por que é que Jesus veio? Porque Jesus é a semente de Deus. Escute, Jesus é a semente de Deus. Ele veio, ficou 3 anos na terra, fez milagres, sinais, prodígios e maravilhas. E se você usar
a inteligência que Deus nos deu, você vai dizer: "Não faz sentido, por que Jesus morreu na cruz? Ele não poderia só ter feito o trabalho dele, tal, 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 curado, tal, e deixado, e talvez os manuscritos e tudo mais e etcétera?" Porque se a semente não cair na terra e não morrer, ela fica sozinha. Mas se ela morrer, ela produz muito frutos. Eu sou um fruto, você é um fruto, todos nós somos frutos dele. Somos filhos dele, João capítulo 1, versículo 12. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que não nascemos nem da carne nem do sangue, mas na vontade do próprio Deus, assim diz o Senhor. Se somos filhos de Deus, também somos herdeiros do Senhor. Lucas capítulo 15. Tudo que é do Pai é também do Filho. O que eu quero dizer para você? É que Deus pode mudar a tua vida completamente. Eu não sei o que de fato você quer. Talvez você veja aqui e você deseja um ministério, Deus pode te dar um ministério. Talvez você só gostaria de servir a Deus, servir a casa de Deus, isso pode acontecer. Talvez você queira que Ele te abençoe no teu dia a dia, isso também pode acontecer. Talvez você queira que Ele te ajude, não interessa a área, Ele pode fazer. Se você plantar as sementes certas, de Deus não se zomba. O que você fizer, o céu vai responder e a terra é obrigada a responder e você colherá